Hoje quero compartilhar com você como foi receber o diagnóstico de que seria uma mãe atípica. Antes de qualquer diagnóstico, o amor chegou primeiro. Posteriormente, conheci a realidade do autismo, que só multiplicou o sentimento que já existia. Descobrir que seria uma mãe atípica foi como encontrar várias peças de uma vez. E eu precisava encaixar peça por peça, sempre tentando montar um quebra-cabeça muito diverso. Hoje, eu estou adaptada e, claro, me adaptando a uma realidade que o autismo me apresentou. Oi pessoal, tudo bem? Bom, como vocês viram na introdução do vídeo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi receber o diagnóstico de que seria uma mãe atípica. Bom, esse diagnóstico, claro que nenhuma mãezinha durante a sua gestação espera ou se programa para receber um diagnóstico de que o seu filho virá dentro do espectro autista. Na verdade, cientificamente, não há como prever o autismo, ou comprovar o autismo ainda na gestação. Somente quando nasce que é possível, através de alguns comportamentos que a criança apresenta, então se ter o diagnóstico do autismo. Bom, Gustavo, ele teve uma gestação aparentemente normal, nasceu de cesariana, com 38 semanas, mas durante o seu desenvolvimento, após o seu nascimento, eu comecei a observar algumas características que eu percebia que era diferente com relação ao desenvolvimento de outras crianças. Como eu tenho esse contato na área de educação, trabalho na rede municipal do Rio e tenho contato também com essas crianças dentro de sala de aula. E eu comecei a associar alguns comportamentos e com um ano e alguns meses, eu já comecei a compartilhar com o pai dele sobre esse comportamento. Bom, achamos então que era por conta dele ser uma criança que não tinha muito convívio com outras, por ele ser filho único, esse comportamento estaria ocorrendo por conta, dele ser essa criança um pouco mais sozinha. Então, com 2 anos e 4 meses, o Gustavo entrou na escola e foi uma tentativa da gente estimular a socialização para ver se ele desenvolvia mais a fala, alguns estímulos motores, e passou-se um ano e eu continuei observando que algo não estava dentro do seu curso normal. Havia um atraso que eu percebi enquanto mãe e enquanto profissional da educação. Mas nesse primeiro ano a escola ainda achou que estava tudo dentro ainda do processo. Mas eu insisti e resolvi procurar então um especialista. E procurar um especialista também não é algo tão fácil. E aí fica uma dica para vocês também que observam a criança, no seu desenvolvimento, sendo filho, sobrinho, enfim, que você conviva, a importância de se procurar um profissional. E não apenas um profissional, mas é importante que se vá em vários profissionais antes de se fechar realmente um diagnóstico. Fomos em 3 profissionais antes de conseguirmos fecharmos um diagnóstico e realmente procurar, de fato, os acompanhamentos que ele iria precisar. Bom, receber esse diagnóstico foi algo que eu já estava me preparando antes mesmo de receber essa notícia dentro de um consultório.
outras pessoas com quem eu convivi também me ajudaram muito, né, na minha área, né, onde eu trabalho, e foi extremamente essencial para mim. E o pai, né, do Gustavo, no começo relutou um pouquinho, achou que poderia ser normal, né, que tinha outras experiências na família também que foi dessa forma, mas o primeiro profissional que a gente procurou não deu pra gente uma resposta tão convincente, né, e nem mesmo a atenção devida como esperávamos. O terceiro profissional também foi um pouquinho frustrante, né, porque não deu muita credibilidade ao que a gente relatava enquanto pai. Mas o terceiro profissional foi excelente. É o profissional que ainda acompanha ele até hoje e eu não abro mão disso. Infelizmente o plano de saúde não cobre, né, e é um atendimento particular que a gente tem que arcar, mas a gente não abre mão da excelência do trabalho desse profissional. Ele ficou com a gente dentro do consultório em média uns 30 minutos ou mais e foi uma aula que ele deu pra gente do que o Gustavo apresentava. E a gente saiu daquele consultório convencidos do que o nosso filho tinha. Uma das falas do pai do Gustavo foi: agora eu sei o que o meu filho tem. Bom, e a partir dali a gente começou então a buscar os acompanhamentos necessários para o Gustavo. Não foi nenhuma frustração, não foi nenhum sentimento de decepção, muito pelo contrário. Conhecer o que o meu filho tinha foi me dar a convicção do que eu precisava fazer enquanto mãe. Porque quando a gente não conhece, quando a gente fica na dúvida, a gente fica meio que sem saber o que fazer, porque a gente não sabe o que está acontecendo. E quando a gente sabe o que está acontecendo, a gente busca como solucionar, como tratar, e enfim. Eu acredito que toda mãe atípica, ela vivencia todos os dias uma luta diária. Ela tem dias que são muito pesados, ela tem dias que são muito leves, porque o espectro autista traz uma vivência tão singular, tão única e tão necessária ao ser humano, que eu acredito que todas essas mães atípicas foram preparadas ou escolhidas para viverem isso. Eu me sinto muito privilegiada em ter me tornado uma mãe atípica, porque o Gustavo me transforma todos os dias, né? O diagnóstico do Gustavo para mim foi um processo também de autoconhecimento, de humanidade, e eu vivencio isso todos os dias. Então, o conselho que eu deixo, né, e indico que façam mesmo, investiguem, procurem saber o que está acontecendo. O autismo hoje em dia, ele tem atingido cada vez mais, né, a nossa sociedade, e a gente precisa estar preparado para conviver com ele. E a gente só vai saber se a gente investigar. E a gente, quando investiga, a gente consegue chegar a uma conclusão. Então, busquem conhecer, busquem saber o que está acontecendo e se preparem para viver essa realidade. E quando você se deparar com ela, não se sinta frustrado, não se sinta decepcionado, mas se sinta privilegiado em ter essa oportunidade de conviver com o autismo. Bom, esse é o meu relato por hoje. Acho que eu falei um pouquinho demais, né? Mas eu acho muito importante a gente falar sobre o autismo e eu preciso aprender muito ainda sobre ele. E a gente
precisa conversar e falar mais sobre. E eu espero falar mais sobre outros assuntos envolvendo o autismo. Um abraço, tchau, tchau. Vou fazer mais? Cuidado, senão vai amassar.